A irmã Sheila Rodrigues entrou, a paz do Senhor. Irmã Sheila, seja bem-vinda. Agora eu não consigo deixar esse celular em pé aqui. Pode deixar, pode deixar. Isso aqui não vai adiantar porque ele tá carregando. A gente fala. Então vamos lá. Eu vou iniciar então, porque de qualquer forma a live vai ficar salva aí. Depois o pessoal pode assistir também. Meu nome é Eduardo, eu sou farmacêutico, congrego ali em Pinheiros, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga, e a congregação que nós fazemos parte, eu e minha família, em Pinheiros. Então, o tema que eu vou falar é sobre medicamentos, né? E o tema proposto foi a palavra de Deus, não é como um remédio. A irmã Camila Souza entrou também, seja bem-vinda. Eu vou iniciar fazendo, como de costume, fazendo uma oração, mas antes eu queria agradecer ao pessoal da organização aí, que gentilmente fizeram esse convite para a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema. Agradecer a liderança da igreja, agradecer os amigos aí que estão assistindo. Antes de iniciar aqui com a oração, eu vou mandar um abraço especial para um tio meu, que da última live que eu fiz, depois ele me ligou, recebi uma ligação do Rio de Janeiro. Então, um abraço para o tio Genival e toda a sua família, tá? De repente, quem sabe ele até entra aí na live. Então, eu vou iniciar fazendo uma oração agora. Em seguida, eu vou entrar no tema já. A palavra de Deus, ela não é como um remédio. Esse é o tema proposto. Então, espero que vocês estejam me ouvindo aí. E vamos lá, vamos bater um papo aí sobre esse tema. Então, vou fazer uma oração aqui e em seguida eu já entro no tema. Senhor Jesus, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me concede, depois de um dia de trabalho, um dia tranquilo, um dia em paz, poder estar junto com a minha família e poder conversar um pouquinho nessa live com as pessoas que vão assistir agora e que vão assistir posteriormente também, falar sobre este tema que a palavra de Deus ela não é como um remédio. Seja conosco, nos dê a tua graça, nos dê sabedoria, nos dê calma para poder expressar aquilo que o Senhor já de antemão colocou em nosso coração. Fica conosco, que as pessoas possam interagir, que seja um bate-papo tranquilo e que, de alguma forma, seja possível tirarmos juntos um aprendizado desta live. Seja conosco, nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus. Seja bem-vindo aqui o Gilmar Laurindo, meu tio Gilmar, paz do Senhor. Fica aí, tio, na live aí, vamos comentar junto aí, podem fazer pergunta, podem participar com os comentários aí. Pessoal que tiver no Face aí também abre sala de vídeo aí, vai convidando o pessoal para falar sobre esse tema. Então, um versículo que eu coloquei aqui no meu esboço para deixar como uma primeira reflexão aqui, Provérbios 4:23, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, eu queria dividir aqui essa live em duas partes. Eu vou falar primeiro sobre remédio, e eu vou mudar esse tema aqui, eu vou mudar essa palavra remédio, eu vou usar como medicamento. Eu vou falar um pouquinho sobre o medicamento, o que ele pode causar, quais são os benefícios, e em seguida eu vou fazer uma ligação com a palavra de Deus. Então, porque o tema proposto é a palavra de Deus
ela não é como um remédio. Então, eu vou tentar fazer essa ligação para a gente tirar aqui algum aprendizado. Então, vamos falar um pouquinho sobre medicamento. Então, eu estou usando o termo medicamento, que tecnicamente é mais certo do que remédio, porque remédio é aquilo que pode remediar. Então, um abraço, por exemplo, pode ser um remédio, uma conversa pode ser um remédio, um chazinho lá que a sua avó faz, que a sua mãe faz, ela pode ser um remédio. Então, medicamento já é diferente. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar aqui, como medicamento, é um medicamento ele pode causar um efeito colateral. Então, um medicamento, de uma forma geral, em um contexto geral, você está fazendo uso de um medicamento, ele pode causar um efeito colateral. Ou seja, ele tem o efeito colateral tem um conceito um pouco mais abrangente, que é a reação adversa a medicamentos. Ele se refere a qualquer efeito apresentado pelo fármaco diferente do efeito principal a ele referido. Por exemplo, um exemplo clássico aqui é uma pessoa que está tomando um antialérgico, por exemplo, um antihistamínico, e esse antihistamínico ele causa sonolência, por exemplo. Então, isso é um exemplo de um efeito colateral. Esse é um exemplo. Então, do que o medicamento pode causar, um dos efeitos é o efeito colateral, que ele nem sempre ele é positivo, como, por exemplo, o efeito de um antialérgico. Então, o medicamento ele pode causar um efeito colateral. Ele também pode causar um efeito adverso. O que é um efeito adverso? A reação adversa, ela consiste em uma reação nociva e sem intenção ao organismo que ingere o medicamento em doses usuais ou em superdosagem para tratamento de uma enfermidade, profilaxia ou exames. Então, por exemplo, quando você usa um diazepam, que é um benzodiazepínico, pode acontecer como efeito adverso em algumas pessoas o surgimento de espasmos e convulsões. Então, esse é um efeito adverso, que nem sempre é bom, e pode acontecer, é um risco que você corre ao fazer uso do medicamento. Então, eu, como farmacêutico aqui, fica a minha orientação, cuidado com a automedicação, porque o medicamento que serviu para sua tia, talvez ele não seja bom para você também. O medicamento que o médico indicou para o seu amigo, o seu colega, enfim, talvez ele não seja bom para você. Então, ele pode causar. Por exemplo, tem uma reação adversa também, que o pessoal da área da saúde, meus colegas farmacêuticos sabem bem, por exemplo, o uso de enalapril ou captopril, que são medicamentos antihipertensivos, durante algum tempo, as pessoas fazendo uso contínuo deste medicamento, ele pode surgir uma tosse seca e intermitente, que apenas cessa com a interrupção do tratamento com o fármaco apresentado. Então, é um tipo de reação adversa também, que nem sempre é agradável para aquele que está usando. Então, todo medicamento ele pode causar um efeito colateral, ele pode causar uma reação adversa. O medicamento, além de tudo isso, ele também pode causar a dependência. Eu trouxe um exemplo aqui do diazepam, que é um benzodiazepínico, que é um tarja preta. Esse tipo de medicamento, ele só pode ser usado com orientação médica, com receita médica, com retenção através da portaria 344, e é um tipo de medicamento que ele pode causar dependência. A pessoa, por exemplo, tem pessoas que só conseguem dormir tomando medicamentos, ou seja, elas já são dependentes, farmacologicamente falando, do medicamento. Então, ela não consegue dormir se não tomar um medicamento. Então, é um outro efeito que o medicamento pode causar que não é bom, que é a dependência. Além de tudo isso, o medicamento ou o remédio, como foi proposto no tema, ele também pode ser um veneno. Ora, quantos casos de pessoas que nós vemos na mídia
ou na família, ou casos mais próximos de pessoas que tentaram tirar sua própria vida. Por quê? Um medicamento que pode ser um simples analgésico, em doses muito elevadas, ele pode virar um veneno. Então, o medicamento pode ser um veneno também. E aí o pessoal que está me assistindo já pode pensar, mas você está, como farmacêutico, está só falando mal dos medicamentos, o que está acontecendo? Não. O medicamento também, ele pode trazer a cura. Então, olhando aqui para o lado da ciência, o lado dos medicamentos, por exemplo, o surgimento dos antibióticos, isso revolucionou a história. Então, os medicamentos, eles trazem a cura, sim, são muito bons se usado com sabedoria, se usado da forma correta, de maneira racional, os medicamentos trazem a cura e são muito bons. Além do que, o medicamento também melhora a qualidade de vida das pessoas. Então, algumas pessoas que sofrem de dor crônicas, existe um arsenal muito grande de medicamentos que melhoram essa dor, que agem nos nociceptores, que são os receptores da dor, e melhoram muito a qualidade de vida do paciente. Então, os medicamentos, eles são bons. E aí entra também as vias, por exemplo, o medicamento por via oral, ele demora um tempo para agir, porque ele vai passar no seu trato, o que nós chamamos de TGI, que é o trato gastrointestinal, e aí ele vai passar por todo o TGI para depois ele cair da corrente sanguínea e começar a fazer o efeito desejado. Então, esse é o medicamento por via oral. Já o medicamento intramuscular ou endovenosa já cai diretamente na corrente. Então, o efeito é muito mais rápido. Então, os medicamentos, de uma forma geral, se eu posso sintetizar aqui, eles são muito bons. O andamento da tecnologia, a descoberta de medicamentos, ela revolucionou muito a história e melhorou muito a qualidade de vida das pessoas. Se você olhar para a história, e não muito longe, antes do surgimento dos antibióticos, muitas pessoas morriam com infecções, porque não tinham como tratar. Então, o surgimento dos antibióticos revolucionou, de fato, a história. Então, os medicamentos, ele, de uma forma geral, eles são bons, sim. Eles melhoram a qualidade de vida de quem faz uso deles. Mas aí, agora eu quero fazer ligar aqui agora. Por que que eu coloquei que a palavra de Deus não é como um medicamento? E agora eu vou entrar vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Então, se você for para a Bíblia, você vai ver que Deus, ele sempre falou com homens do passado. Na história da Bíblia, em toda a sua história, de Gênesis a Apocalipse, nos seus 66 livros, existe a palavra de Deus falando sempre com o homem, ou seja, Deus sempre se comunicou com o homem. Então, por exemplo, Deus falou com Adão no jardim do Éden, Deus falou com Noé para que ele construísse aquele barco enorme, ou seja, a arca, Deus falou com Moisés para que Moisés fosse libertar o povo que estava cativo no Egito, o Paulo, quando ele estava indo a caminho de Damasco, ele escutou uma voz e a voz era do próprio Deus falando com Paulo. Então, em toda a história bíblica, Deus sempre falou com as pessoas, com o homem em si, com o ser humano. Deus sempre ele sempre teve, sempre deu importância para a comunicação. E aí a pergunta que eu faço, e hoje? Será que Deus ainda fala com o homem? Será que a palavra de Deus ela ainda é capaz de ser audível? Ainda será que é possível ouvir a voz de Deus? Eu trago um versículo aqui que é um dos versículos mais lindos da Bíblia, que diz assim, ó, e ele é uma das provas que Deus ainda fala com o homem. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração
do homem. Então, a primeira grande divisão que eu vou fazer aqui entre a palavra de Deus e o medicamento é porque não existe nenhum medicamento que é capaz de penetrar e fazer a divisão entre a alma e o espírito. E a palavra de Deus, quando ela penetra, ela faz essa divisão entre a alma e o espírito. Isso aqui tem a ver com a profundidade, com a força, com a importância de se ouvir a voz de Deus, de se ouvir a voz de Deus. Então, Deus continua falando. Então, ele continua falando maneiras. Que maneiras que Deus pode falar com você, por exemplo? Através da sua palavra, em geral. Se você abrir a Bíblia tem instruções e princípios para toda a vida. Então, Deus fala através da Bíblia. Provérbios tem ensinamentos de como criar os seus filhos, Coríntios tem ensinamentos sobre amor, Salmos tem diversos louvores sobre gratidão, sobre ser mais grato a Deus pelos benefícios que ele tem feito. Então, através da própria palavra dele, ele continua falando, ele fala com você. Só que é necessário que você tenha sensibilidade. É necessário que você ache um tempo diante de toda a correria da rotina diária para abrir a Bíblia e ali Deus vai falar com você. A palavra de Deus, foi como eu falei aqui no versículo, ela é viva e eficaz. Então, a Bíblia fechada, ela é um livro comum, mas quando ela é aberta, ela é a palavra de Deus falando com o ser humano. Deus também fala por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Se você abrir a Bíblia e pegar todos os ensinamentos e parábolas, você vai ver que Deus está falando com você ali. De alguma forma, Ele está te ensinando alguma coisa, através da vida do Filho dele, através de Jesus Cristo. Então, o próprio Jesus, o que dividiu a história em antes dele e depois dele. Então, mesmo que você tirasse o cristianismo, tira a religião e olha para Jesus, você vai ver que os ensinamentos dele faz com que o ser humano seja muito melhor. Jesus se comportou diante de uma traição. Se você ler lá nos evangelhos, você vai ver que Judas deu um beijo nele, aquele beijo estava simbolizando a traição. E Jesus se comportou como eu jamais se comportaria diante de um traidor. Então ele mostra serenidade, ele mostra calma, ele tem muitos ensinamentos através da vida dele. Foi ele que disse: "Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração". Então, quantas pessoas estão sofrendo estresse, não estão dormindo porque já perderam a mansidão, não conseguem mais ouvir a voz de Deus, estão desesperadas, estão pensando em coisas materiais o tempo inteiro, não tem mais um momento ali com a família, um momento de paz, um momento de reflexão, deixaram de ouvir a voz de Deus, deixaram de ouvir a voz de Jesus Cristo, de sentir a presença de Jesus Cristo, por meras coisas materiais. Estão enlouquecendo aos poucos por não parar e olhar para os ensinamentos de Jesus Cristo. Outra maneira que Deus fala conosco é através da natureza, através dos detalhes da natureza. Você olha para a natureza e você fala: meu Deus, isso aqui não pode ter sido uma explosão. Como que uma explosão virou tudo isso daqui? Isso aqui é lindo. Se você olhar para a natureza, para a lei da semeadura, Jesus está ensinando, Deus está ensinando exatamente que se você plantar laranja, você vai colher laranja. Se você plantar acerola, você vai colher acerola. Não tem como você plantar acerola e colher morango. Então, olha só a mensagem que Deus está dizendo ali, está ensinando para você através da natureza. Quando você planta alguma coisa e nasce e frutifica aquilo que você plantou, aquela semente. Deus está dizendo para você: olha, o que você plantar, você vai colher. Tem uma lei da semeadura. Então, a própria natureza, ela mostra Deus falando através da sua palavra com o ser humano. Outra maneira que Deus pode falar também é através de pessoas. Deus pode usar um amigo, Deus pode usar um professor, Deus pode usar o seu chefe, Deus pode usar
a sua esposa, o seu marido, enfim, para falar com você. Deus usa. Não tem aquele momento que você está desesperado e aí alguém vem com uma palavra que conforta o seu coração. Essa é a palavra de Deus. Ela entra acalmando o seu coração. Ela entra acalentando o seu coração. Sabe quando alguém chega e fala aquilo lá que você escuta e fala assim: meu Deus, eu precisava ouvir isso, era tudo que eu precisava ouvir. Então, esse é o efeito da palavra de Deus. Ela é mais poderosa do que qualquer tarja preta, qualquer benzodiazepínico, qualquer tranquilizante, qualquer opioide que seja, o mais forte, aquele derruba-leão. A palavra de Deus, ela consegue penetrar no coração e acalmar a pessoa, trazer acalento. Então, a palavra de Deus, ela pode ser ouvida através de um amigo, através de uma pessoa que você nem conhece, você pode ouvir a palavra de Deus. Deixa eu tomar uma água aqui, que o pessoal não está comentando, eu não sei como é que tá, o pessoal está... Será que o pessoal está assistindo televisão? O pessoal está na live? Então, vamos lá. Então, outra maneira que Deus pode falar é através da música, através dos louvores. É lindo. A Bíblia no Antigo Testamento fala de um homem chamado Davi, que ele entrou no palácio de um rei chamado Saul, e Saul estava atormentado. E a Bíblia diz que Davi tocava um instrumento chamado harpa, que é um instrumento de corda, e Saul acalmava o coração. Então, Saul sentia a presença de Deus através da música. Saul escutava a voz de Deus através do instrumento, da adoração que Davi fazia ali. Então, através da música, Deus pode falar também. É possível ouvir a voz de Deus através da música também. Existe um rei chamado Josafá que venceu uma batalha adorando. Deus fala com ele: Josafá, você vai agir diferente. Coloca os adoradores, coloca os levitas na frente da batalha. E eles venceram em adoração. Então, Deus pode manifestar a presença dele, ele pode falar também através da música. O que mais também que Deus usa para falar, para ecoar a voz dele? Através das circunstâncias. Deus pode muito bem usar as circunstâncias para que você ouça a voz dele, sabe? Tem circunstâncias, tem algumas coisas que acontecem hoje que você pensa em questionar a Deus, pensa em murmurar ou em reclamar, às vezes até falar palavras que não agradam a Deus, e você fica quieto, aí mais na frente você entende o agir de Deus. Então Deus tem uma maneira de falar também através das circunstâncias. Deus pode usar as circunstâncias. Existe um faraó que estava fazendo o povo de Israel, o povo de Deus cativo, isso no Antigo Testamento, em Êxodo, e Deus estava usando as circunstâncias para dizer: Faraó, deixa o meu povo ir, Faraó, deixa o meu povo ir embora. Ele usou 10 pragas e o Faraó não entendeu. É como se fosse Faraó querendo ir em frente e Deus colocando um farol vermelho. Não vá, não vá. 10 faróis vermelhos e ele não entendeu. Só no 10º que ele foi entender e mesmo assim ele ainda quis perseguir o povo de Deus. Então Deus usa as circunstâncias, tem coisas que não dá certo de jeito nenhum, e você está insistindo para que dê certo. Talvez Deus esteja usando as circunstâncias para falar para você: não é por aí, não é desse jeito, não é do teu jeito, não é com a sua estratégia, não é com a sua eloquência, mas é com a mão de Deus. Então Deus pode muito bem usar as circunstâncias para mostrar para você a palavra dele, para mostrar para você o querer dele, o agir dele. Ele pode falar também através do Espírito Santo. No momento em que você acredita que Jesus Cristo é o seu Salvador, você recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele pode falar com você a todo tempo, guiando, te orientando em como agir, o que fazer, para onde ir, se devo falar, se não devo falar, se é hora de falar ou se é hora de ficar quieto, entendeu? Então, a palavra de Deus pode ecoar através do seu Espírito Santo a todo momento, te guiando
e te ensinando o que deve ser feito, quais os passos que devem ser dados. E, e também Deus pode falar através da oração. Deus pode falar sim através da oração. A oração é uma terapia e é possível você ouvir a voz de Deus. Se você que está me ouvindo aí está vivendo alguma situação que você não sabe o que fazer, dobra o teu joelho. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 6, versículo 6, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a Deus. E Deus pode falar com você. Talvez você não saiba o que fazer no dia de amanhã, ajoelha, dobra o teu joelho e ora, e Deus vai falar com você, e Deus vai dar uma saída, Deus vai dar uma estratégia, Deus vai dar uma direção para você. Então, a palavra de Deus, Deus falou no Antigo Testamento, Deus falou no Novo Testamento, e Deus continua falando até hoje. Ele falou através dos profetas, e hoje ele fala através de qualquer pessoa. A Bíblia diz até que Deus, até uma jumenta, Deus usou para falar com um homem que é teimoso. Então, imagina você e eu, na nossa teimosia, se Deus não pode levantar um colega de trabalho lá para falar para você. Então, Deus pode usar sim. E isso é prova do amor dele, que ele sempre vai usar alguém. Quem dera todos entendessem as palavras de exortações, às vezes de um amigo, de uma pessoa que às vezes nem é cristão, e a palavra entra é, quebrantando o seu coração. Às vezes Deus está usando, às vezes Deus pode usar o seu chefe para te dar uma exortação que é para você melhorar, e é Deus falando com você através do seu chefe. Enfim, Deus tem maneiras diversas, Deus tem multiformas de falar. A palavra de Deus, ela é viva. O Deus é um Deus vivo e ele continua falando, ele quer falar a todo momento. Se você acordar amanhã de manhã, se você sair agora e olhar para as estrelas do céu, Deus tem uma mensagem para você. Através da natureza, ele vai falar o tempo inteiro. Quando eu olho para as estrelas, eu nunca esqueço uma vez que eu fui visitar um museu no centro de São Paulo com a minha família, e eu entrei num lugar como se fosse um lugar que você olha os planetas, as estrelas, é um estrelário. E aí eu vi uma informação e aquilo ficou guardado no meu coração. Uma informação científica, aquilo foi cravado no meu coração. A informação dizia assim: existem mais estrelas no céu do que areias de todos os mares e todos os desertos que existem no mundo. E eu parei e falei, meu Deus, como assim? É muita estrela. E aí embaixo tinha uma explicação, assim como legenda. E falava que as estrelas que você consegue enxergar é uma minoria, que existem muito mais estrelas. E aí dentro daquele museu lá, dentro daquele local que a gente estava lá, eu lembrei que a Bíblia diz no Salmo que Deus conhece cada estrela e chama cada uma pelo nome. E aí eu vejo o agir de Deus na natureza. Entenda uma coisa, a Bíblia, ela não anula a ciência de forma alguma. Porque eu estava vendo uma informação científica, eu fui para a Bíblia, eu vejo a Bíblia confirmando a ciência, concordando com a ciência, e Deus falando através da natureza. Então Deus sempre vai falar. Deus ele sempre vai. Deus é um Deus de comunicação. Ele tem interesse em falar. Ele tem interesse em se comunicar com o ser humano. É o ser humano que mudou e não tem interesse mais em se comunicar com Deus. O ser humano tem interesse em coisas materiais e Deus está ali na família. Deus está. E entenda uma coisa, talvez você que está ouvindo essa live e é muito preocupado com coisas materiais, quer conseguir, quer conquistar, quer chegar, quer ir no topo, quer fechar contrato, quer fazer aquilo outro. Amigo, existem coisas que o dinheiro não pode comprar. Existem coisas que o dinheiro não vai comprar. A hora que a saúde acabar, o teu dinheiro não vai te salvar. Não vai ter medicamento que você vai conseguir comprar. E olha o que está acontecendo na pandemia, olha o tanto de gente que está morrendo, e a gente pobre, e a gente rico, enfim. Não há, existe
um estágio que você chega falando de saúde que o teu dinheiro não vai te salvar. Então, existem coisas, entenda isso, existem coisas que o dinheiro não pode comprar, que o teu dinheiro não vai comprar. É você estar com a sua família, é você ter um momento ali, um jantar, um almoço, é você sentar no sofá, assistir um filme, enfim, essas coisas são muito importantes, são valiosas. Vamos falar sobre medicamento? Não adianta você tomar um medicamento e você não ter uma qualidade de vida. As pessoas tomam medicamento para emagrecer, mas elas não se alimentam bem, não fazem exercício físico, não. Então não adianta, você precisa ter hábitos saudáveis. E Deus se agrada disso. A Bíblia diz que o seu corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em você. Você precisa cuidar do seu corpo. Então isso é muito importante. Voltando para falar sobre o poder da palavra de Deus, essa história é linda. A Bíblia diz que tem um homem, um chefe, um centurião, uma autoridade, que ela chega até Jesus, ela manda homens chegar até Jesus e fala assim: Jesus, um dos meus empregados está em casa e ele está doente. E olha só, esse cara entendeu o que é o poder da palavra de Deus. Ele manda o seguinte recado para Jesus: Jesus, eu não sou digno que você entre na minha casa, mas fala somente uma palavra sua, e o meu servo, ele ficará curado. Aí Jesus para assim, olha para os discípulos e fala: olha, nem em todo Israel eu vi tanta fé igual a desse homem. Resultado, o empregado dele foi curado através de uma palavra. Então, eu volto a dizer, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela penetra. E ela penetra, talvez, eu com toda a minha limitação, mas Deus pode estar me usando para falar com você. E a palavra de Deus, diferente de um medicamento, quando ela penetra no seu coração, ela não tem reação adversa, ela não tem efeito adverso, não tem efeito colateral, ela não mata de forma alguma. A palavra de Deus é cura. Por que, que o tema é esse? A palavra de Deus não é como um remédio, vírgula. Ela é a cura. O remédio, às vezes, ele é um tratamento paliativo. Às vezes, ele vai, durante um tempo, ele vai agir. Se você parar de tomar, ele o seu corpo vai precisar do medicamento. A palavra de Deus, no momento que ela entra no seu coração, ela te cura. Ela te cura. E esse cara entendeu, falou: Jesus, somente uma palavra sua e o meu servo vai ficar curado. Então, Deus, ele tem as suas multiformas de falar. Ainda outra passagem também que fala sobre o poder da palavra de Deus é quando lá nos evangelhos fala que os discípulos eles estavam num barco e de repente alguém vem andando sobre as águas e os discípulos acham que é um fantasma. Eles falam: meu Deus, é um fantasma. Aí quem vinha vindo sobre as águas era Jesus. E Jesus fala: não tem mais, sou eu. E aí, a parte que eu acho mais lindo é que Pedro, o, o colérico, né? O Pedro, aquele temperamento dele, pega e fala assim: se é o Senhor, então permita que eu vá até você. E aí Jesus pega e fala: vem, o poder do vem. E aí eu acredito que Pedro não andou sobre as águas, eu acredito que Pedro andou sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa, e ele andou ali sobre aquelas águas, sob o poder da palavra de Deus. Então, o que eu quero frisar, o que eu quero que você entenda? A palavra de Deus, ela é poderosa. Seja sensível para ouvir Deus falando com você. Quantas vezes Deus já usou a minha filha, uma criança. Muitas vezes Deus falou comigo, minha filha com 7 anos, com 6 anos, e Deus falou uma palavra que alegrou o meu coração ali através da minha filha. Quantas vezes Deus usou minha esposa, meus pais, minha sogra, para falar comigo, um amigo de trabalho, enfim. Deus quer falar com você. A palavra de Deus, ela precisa estar presente na sua vida, trazendo paz para você, trazendo calma diante da situação que você está vivendo. Ainda aqui para finalizar, já estou acabando já. A Bíblia conta a história de um homem chamado Lázaro, que adoece
E a Bíblia conta que Lázaro era o amigo de Jesus. E as irmãs de Lázaro, desesperadamente, mandam o recado: Jesus, Jesus, vem aqui que o teu amigo está doente, teu amigo não está legal, enfim. Jesus chega depois de 4 dias. E aí parece que eu vejo as irmãs de Lázaro falando para Jesus: Jesus, já morreu já, agora não tem o que fazer. Já está lá, já está no sepulcro lá, já tá morto, não tem o que fazer. E aí a Bíblia diz que primeiro Jesus olha para as pessoas chorando, Jesus olha para os judeus chorando, os amigos de Lázaro, e a Bíblia fala que Jesus era amigo de Lázaro também. E aí a Bíblia fala que Jesus ele chora também. Ali o lado humano de Jesus faz com que ele chore, vendo a falta de fé dos judeus, sabendo que ele já sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, mas ele chora antes. E aí, em seguida, ele pede: tudo bem, tirem a pedra. E aí, o pessoal: Jesus, ele já cheira mal, já faz 4 dias, não é que passou mal agora, infartou ou teve uma parada respiratória, não, já faz 4 dias, já está cheirando mal. Aí, Jesus: tira a pedra. E aí, eles tiraram a pedra, e aí a Bíblia diz que Jesus, ele fala: Lázaro, sai para fora. E aí alguns historiadores falam que aqui o lado de Jesus, o Deus, o lado divino de Jesus, ele emite uma palavra tão poderosa que ele chama Lázaro pelo nome, porque se ele simplesmente mandasse tirar a pedra e falar sai para fora, certamente naquele lugar tinha outros mortos também. E o poder e a autoridade de Jesus era tão grande que todos os mortos iam ressuscitar e iam sair daquele sepulcro. Então, o que eu quero dizer para você? A palavra de Deus precisa estar presente na nossa vida, que haja mais devocionais. Eu admiro os meus amigos, os meus irmãos católicos que usam o Evangelho. Todos os dias eles têm o Evangelho lá, eles têm um plano de leitura. Então, durante um tempo, durante não sei quanto tempo eles leem a Bíblia inteira, se ele todos os dias lê o que pede para ler lá o planejamento, o Evangelho, enfim. Então, que a palavra de Deus esteja mais presente em nossas vidas, que Deus possa achar mais sensibilidade para falar aos nossos corações. A palavra de Deus, diferente de um medicamento, ela é a cura plena, ela pode te curar, ela pode te trazer paz, sem que cause reações adversas, sem que cause efeitos colaterais, ela consegue te trazer a cura. Então, que você entenda que Deus pode, abre a sua Bíblia, Deus pode falar com você. Olhe para a natureza, a palavra de Deus estará lá falando com você. Olhe para as pessoas que estão ao seu redor, a palavra de Deus estará ecoando de alguma forma para você, para que você melhore, para que você seja melhor, para que você tenha mais amor. A palavra de Deus de alguma forma vai falar para que você perdoe, para que você peça perdão, para que você tenha paz. A palavra de Deus ela vai ecoar e vai falar com você. Então, infinitamente mais potente do que o poder de um medicamento, do que o efeito terapêutico de um medicamento, é a palavra de Deus para a sua vida. E ela pode trazer a paz. As pessoas estão desesperadas. As pessoas estão morrendo desesperadas. E a palavra de Deus ela vem ao nosso encontro nessa noite, dizendo que ela é viva e eficaz. E ela pode trazer a paz que você tanto precisa. Então, eu quero finalizar aqui a minha live agradecendo ao pessoal que está participando, a Neuza Nascimento, meu amigo aí, doutor Delano, Cristiane, Rosemai, Sara, Marta, tia Martinha, minha tia Martinha, um beijo, tia Ederson, Lilian, Késia, Amanda,
Laírce, Thaís Esquiavo. Então, o pessoal que assistiu a live aí, muito obrigado pela participação de vocês, muito feliz mesmo. E aí eu posso trazer a conclusão em 3 frases aqui, ó. Os medicamentos, eles são bons. Legal, eu tô do lado dos medicamentos, até porque eu sou um farmacêutico. Então, a parte dos medicamentos, a parte deles é que eles são bons e eles fazem muito bem o seu papel. A palavra de Deus, ela faz o papel dela também. Ela cura. Ela é muito eficaz. Ela cura trauma, ela cura dor, ela é capaz de penetrar onde a medicina não tem a capacidade de penetrar. Ela pode curar os seus sentimentos, ela pode discernir o que você pensa, o que você sente, que ninguém sabe, só você e Deus. A palavra de Deus é poderosa para te curar nessa noite. E a sua parte, a minha parte, então os medicamentos, ó, parte deles, legal, eles são bons, eles fazem bem para o homem, para o ser humano. A palavra de Deus, ela cura. E o que sobra para mim e para você? A nossa parte é crer, é acreditar. É acreditar. Eu conversava com o meu chefe hoje à tarde, existem pessoas que são muito negativas. Deixa eu te dizer uma coisa. Se isso aqui for um medicamento, esse copo de água for um medicamento, e você tomar ele, vamos supor que é um medicamento para dor de cabeça, e você tomar dizendo esse medicamento é ruim, esse medicamento não é bom, esse medicamento não vai dar certo, isso vai afetar no efeito terapêutico no efeito terapêutico do medicamento, no efeito terapêutico do medicamento, porque você é negativo, você não acredita, você não tem fé. Então você precisa ter fé, seja para tomar um comprimido de Doril para a tua dor de cabeça, ou seja para acreditar que Deus pode mudar toda a tua história através da palavra dele, pode mudar toda a história da sua família, pode restaurar a sua família, restaurar o seu casamento, mudar essa situação que precisa ser mudada. Então você precisa acreditar. Use a fé, tenha fé em Deus e saiba de uma coisa: Ele quer falar com você a todo tempo. Ele quer, através da palavra dele, através do Filho dele, através de Jesus Cristo, ele quer falar com você a todo tempo. E só tem uma coisa que ele tem interesse em você: ele quer que você tenha uma vida melhor. Ele quer que você sinta paz, simplesmente. É isso que ele quer. Então, faça a sua parte. Acredite e creia que a palavra de Deus, ela pode mudar a tua história e que ele quer falar contigo a todo tempo. Quantas vezes, você que está me escutando, quantas vezes Deus já falou com você? Você sentiu Deus falando com você através de alguma circunstância, através de alguma pessoa, e você endureceu o seu coração. Deus vai sempre respeitar o seu livre arbítrio. Ele vai falar com você. Mas se você se fizer duro, ele vai respeitar. A Bíblia diz que ele bate na porta do seu coração. Se você não abrir, ele não vai entrar, ele vai respeitar. Mas ele quer entrar. E a palavra de Deus quer trazer a paz que você tanto precisa para seguir caminhando. Então, eu quero fazer meus agradecimentos a todos que participaram dessa live. A Jaísa também está assistindo, seja bem-vinda. A todos que participaram dessa live, ao meu pastor e orientador, pastor Emerson Duarte, a todo o corpo de obreiros ali da igreja que eu faço parte, a todos os meus amigos que assistiram essa live ou que vão assistir, aos meus familiares. Um grande beijo a vocês, muito obrigado por participar. Eu espero que de alguma forma a palavra de Deus tenha ecoado através da minha vida e que seja de algum proveito para você, tá bom? Então, eu desejo a você uma ótima noite, um final de semana de paz e que você esteja sempre atento à palavra de Deus, porque Ele vai falar com você. Que Deus abençoe a todos, uma ótima noite.